Olá, eu sou Bel Cristina e está entrando no ar mais um Estúdio 1 aqui na sua Pix TV. Você sabe que aqui nós falamos de economia, política, saúde, religião. E o meu convidado de hoje aqui no Estúdio 1, ele é o tipo de pessoa que por todo lugar onde ele passa, ele fala de alguém especial que mudou, que transformou a vida dele. E é por convivência, por experiência própria que eu estou falando, porque eu já vivenciei isso várias vezes. Ele realmente fala com paixão e com entusiasmo desse melhor amigo que transformou a vida dele. Davi Espíndola é pastor há mais de 20 anos, é casado com uma das mulheres mais incríveis que eu conheço no mundo, pastor Ana. Um beijo para você. Tem 3 filhos, o Gabriel, o Josué, o Emanuel e é o vovô babão da Liz, que chegou recentemente ao mundo. Ele é formado em teologia e tem mesmo o coração que queima e que ama missão transcultural. Ele é pastor líder de um projeto chamado One Passion, que busca como objetivo levar o evangelho, a palavra de Deus, aos povos ainda não alcançados em lugares bem perigosos e inóspitos, mundo afora. Pastor Davi Espíndola, seja bem-vindo ao nosso Estúdio 1. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer. Vamos já começar essa conversa, esse bate-papo, sabendo, pastor, o seguinte: eu creio nisso, acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando ainda não sabem, talvez, dar nomes, né? Mas sabem que nasceram com uma missão nessa terra. As pessoas nascem com um propósito, com uma missão aqui na Terra, né? E eu queria saber em que momento da tua vida tu descobriste que tinha um propósito, uma missão, e que essa missão era realmente levar a palavra de Deus a todos os cantos da Terra. Então, a gente sempre costuma falar, né, Bel, que missão é aquilo que você carrega. Nós cremos nisso, né? Que todo mundo tem uma missão. Ser pai é uma missão, ser mãe é uma missão. Mas especificamente a missão para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, aconteceu em torno de 26 anos atrás, mais ou menos, 25 anos atrás. Nós somos educadores também, e na época a gente estávamos começando um colégio que nós temos, né? E ali eu senti muito forte, à medida que a gente ia atendendo os pais com problema. Eu já tinha me convertido, né? Já era cristão. E ali começamos a ministrar com as pessoas, às vezes que chegavam com muito problema com o filho, não sabia como resolver. E eu comecei a ver o poder que tem o evangelho, né, na ação, no dia a dia. Aí eu tinha um plano, eu sempre falava para minha esposa assim: amor, quando a gente tiver 40, 45 anos de idade, isso aqui vai estar grande, vai estar com mais de 1000 alunos, e eu vou me aposentar, não quero nem saber, vou pra praia, acabou, só quero viver, só quero curtir a vida. Isso foi em Florianópolis, né, pastor? Isso foi em Palhoça, na verdade, na Grande Florianópolis, Palhoça, né? E ali eu tinha ali o quê? Uns 24, 25 anos de idade, mais ou menos. É um colégio cristão, um colégio com princípios, né? Quando eu falo cristão, não me refiro a uma religião, uma placa de uma igreja, mas sim com valores, né? Que norteiam uma sociedade saudável. E aí eu lembro que, por aquela época, assim, 25, 24 anos atrás, eu tinha mais ou menos essa idade, eu tive um sonho. Eu era recém-casado e não tínhamos filho ainda. E no sonho eu vi uma mulher de hijab, que é aquele lenço, né? Eu deveria ter trazido, que coloca na cabeça, assim, né? Aquelas roupas. E aquela mulher falava comigo na língua dela local, uma língua oriental, asiática, que eu não fazia ideia do que era. Imagina, 25 anos atrás não tinha celular, Instagram, internet, tudo. Tinha nada, né? Tinha só uma televisãozinha lá com 4, 5 canais e acabou. Eu lembro que eu acordei chorando de madrugada, fui pra sala, fui orar e falei assim: Deus, não entendi nada do que aconteceu, não sei o que é isso, mas eu citei o profeta Isaías que disse: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, eu estou disponível. O meu plano é aposentar com 45, mas eu entrego a minha vida em tuas mãos e o Senhor pode fazer o que quiser. Então eu creio que ali foi o start de uma jornada que está bem longa, assim, né? Que está chegando até agora. Foi algo, eu costumo dizer que você não tem um chamado, o chamado te tem. A missão está dentro de ti, entendeu? É algo que é mais, hoje é algo mais forte do que minhas vontades até. Então eu creio que começou ali essa missão de levar o evangelho. Porém, ser missionário, eu sempre falo,
primeiro dentro de casa. Porque não adianta nada, né, Bel, eu estar pregando no mundo todo, que nem agora. Acabei de chegar da Índia, do Nepal, da Turquia. A gente fez um trabalho agora, ficou meses fora, pregando, fazendo muitos projetos. E eu chegar em casa e não ter uma casa, sabe, equilibrada, abençoada, não cuidar bem da minha esposa, dos meus filhos, da minha neta agora, não tratar bem a vizinhança. Então, eu creio que a principal missão começa na casa, sabe? O testemunho começa em casa. Eu creio que é de casa, de dentro de casa para fora. Aí fora pode ser o teu bairro, a tua cidade, deve ser o teu país. E no nosso caso, as nações, né? Que foi entregue por Deus, assim, um chamado de Deus. Gente, quando eu falei para vocês na introdução, né, falando do pastor Davi, é porque realmente eu convivi, quando tenho oportunidade, gosto de estar na presença deles. E o que ele está falando, eu sou testemunha viva de que realmente é verdade, tá? A casa, o lar deles é incrível, ele tem uma esposa maravilhosa, repito aqui para vocês. Os filhos são demais, agora tem uma netinha. Então, assim, não é demagogia, não é hipocrisia, realmente eu estou aqui como uma testemunha disso. E aí o pastor tocou no assunto de missão, de missionário. E às vezes nós temos aí uma ideia, né, um estereótipo do missionário, né? Que o missionário é aquele missionário que vai para uma determinada nação, para um determinado lugar, alimentar crianças pobres, enfim, como muito se dissemina na mídia hoje nas redes sociais. O que de fato é ser um missionário, pastor? Como eu falei, eu creio que essa missão, ela parte da tua casa, da tua família, mas é você externar aquilo que Deus colocou dentro de ti aonde você vai, entendeu? Por exemplo, hoje de manhã eu fui tomar um café numa cafeteria aqui na cidade, que eu gosto muito. Eu falei para vocês que onde ele vai, ele fala. Sabe que eu gosto muito de café. E ali, tava ali, né? Tinha uma pessoa ali e começamos a conversar e já começou a tirar dúvida da palavra e no final tava orando já por ela, evangelizando. Mas primeiro eu contei um pouco daquilo que eu sou, como a dúvida surgiu por causa da família, né? Da criação de filhos, né? E ele perguntou sobre oração, como é que tu faz com os filhos, que eu quero ensinar minha filha a orar. E eu comecei a contar um pouco daquilo que a gente costuma fazer com os filhos até hoje. Então eu creio que essa missão é aquilo que você carrega onde você está. Não importa a cultura, não importa a nação, não importa o local. Creio em mim, a necessidade do ser humano é a mesma no mundo inteiro. Todo ser humano carrega um vazio tamanho de Jesus dentro do coração. E não importa a classe social, não importa a raça, não importa se a pessoa tem muita grana, se não tem nada. A gente já tem rodado mais de 25 nações pregando a palavra. Em todos os locais que nós vamos, a necessidade é a mesma. Não muda nada, é exatamente igual. O ser humano, ele foi criado por Deus à imagem e semelhança. Então, no mundo todo é igual. Muda o idioma, muda a cultura, muda um pouco a cor, os costumes, a alimentação, blá, blá, blá. Mas a necessidade espiritual é a mesma. O vazio e as formas de tentar preencher esse vazio também são as mesmas, independente do lugar. Exato. E aí é onde entra, né, o cristão de verdade que realmente tem a missão em si e que faz isso acontecer. Qual foi a primeira nação que você viajou para pregar o evangelho? Índia. Dentro dos países não alcançados, como nós falamos, depois eu posso explicar um pouco melhor, né? Dentro dessa janela, que nós chamamos de janela 1040, que na Ásia Central e Oriente Médio, a primeira nação que eu fui foi para a Índia, em 2013. Conta essa experiência um pouquinho para a gente, assim, resumidamente, porque eu sei que foi bem forte, né? Foi muito forte, foi incrível. Então, nós não tínhamos ideia, né, do que iríamos ver, porque é um choque cultural muito grande, né? Quem já foi sabe, né? A Ásia Central, ali, a Ásia como um todo, ela é muito diferente do Ocidente, muito diferente dos Estados Unidos, Canadá, Europa. Quando você vai para lá, você não tem ideia do que vai encontrar. Nós iríamos para participar de um grande evento evangelístico na cidade de Mumbai, que na ocasião era a cidade mais populosa do mundo. Eu creio que ainda é, eu tenho que ver esse levantamento. E a pessoa responsável pelo evento não ganhou o visto, não conseguiu o visto do país para entrar, porque esses países, a maioria deles, você tem que ter um visto, requerer um visto. Ele era muito famoso, muito conhecido, e eu creio que eles não bloquearam ele por causa do perigo, né? E eu já tinha comprado a passagem aérea com outro missionário. E nós decidimos, oramos e falamos um para o outro, vamos nós então, vamos fazer nossa viagem missionária. Nós iríamos auxiliar um ministério grande, nós mal sabíamos... Que era o início do nosso ministério. E Deus preparou tudo, a gente não fazia ideia que nós íamos começar o nosso ministério naquela viagem.
Fomos, aí chegamos na região de Mumbai e nós estávamos ali caminhando pelas ruas, vendo aquela loucura toda. Quem puder um dia ir, vá, porque é totalmente diferente. E eu lembro que eu entrei no Templo dos Ratos, lá em Mumbai, era uma segunda-feira, 2 horas da tarde, uma multidão, milhares de pessoas adorando os ratos. E lá dentro tem aquelas tigelas grandes de leite, os ratos bebendo leite junto, as pessoas se curvando junto, tomando leite junto com o rato. Imagens, né, de ratos, assim, as pessoas clamando nos ouvidos dos ratos, orando para aquelas imagens, o empurra, empurra. E ali, aquilo tocou muito o meu coração. Eu falei assim, meu Deus, se o Senhor quiser me usar, eu estou disposto, Senhor, a fazer o que for necessário para levar a luz para esse povo, para levar uma mensagem de esperança. E aí ficamos ali quase um mês, depois fomos por uma outra região, que é o Centro de Adoração Hindu no Mundo, chama Varanasi, onde tem o famoso Rio Ganges, onde eles queimam corpos e aqueles rituais. O dia que nós chegamos, estavam queimando 250 corpos. E aí a gente começou a andar pelas margens do rio e você vê cadáver em decomposição, os cães comendo entranha, e aí você pega um barquinho, né? Você aluga um barco e você vê aqueles corpos boiando. Corajoso. Eu não sei se é coragem, se é doidura, mas... Aí saímos ali muito impactados. Tem um lugar que até hoje marcou, né, a minha vida nessa viagem, foi a Casa da Morte, a Death House, que fica bem na beira do rio Ganges, é um prédio de 4 andares, onde as pessoas vão para aquele lugar para morrer. Nossa. Porque eles creem que se morrerem nas margens do rio, eles param um ciclo de reencarnação. É o que eles creem, os hindus. Aí eu entrei naquela casa, tinha já esqueletos, já tinha pessoa que já estava em decomposição em cada curva, né? Em cada esquina da... Vocês usavam alguma... Nada, máscara? Pro cheiro? Não, nada. Gente do céu, deve ser horrível. Não usava nada, é horrível. Não, o cheiro de incenso se mistura com o cheiro de cadáver em decomposição, com o cheiro de cadáver queimado. Nossa. E aí nessa hora Deus vem para você e fala, você está disposto a pregar o meu evangelho nessa nação? Você está disposto, se for necessário, morrer por mim para levar a luz para esse povo? E ali naquela Casa da Morte, à medida que eu subia aquelas escalas, aquela tristeza, pessoas já em estado de agonia, né, morrendo. Aí lá de cima você vê o Rio Ganges, a tua mão esquerda tu vê os corpos sendo queimados. E aquele aroma, né, aquele cheiro se mistura com tudo. E ali eu tive um encontro muito forte com Deus. Ali eu ouvi muito forte Deus me falar comigo assim, eu te chamei para pregar a minha palavra a esses povos, que é uma palavra de misericórdia, de amor, de perdão e de graça. Porque essas nações, Bel, eles não creem num Deus que perdoa. Eles não creem num Deus que cura, que transforma, que liberta. É muito sacrifício, Deus do sacrifício. Muito sacrifício. É só baseado em sacrifício e medo. Se você sacrificar, eu te dou. Vou contar uma história dessa viagem, né? Depois que eu retornei, aconteceu isso. Porque eu fui lá para cima e comecei a chorar e orar a Deus, porque eu queria pregar ali. E aí o nosso tradutor, que era o tradutor do inglês pro hindu, e o nosso guia, falou assim, cara, se tu pregar aqui, a gente vai ser morto. Porque lá é proibido. Essas nações que nós trabalhamos hoje, é proibido anunciar o evangelho. Aí eu comecei a chorar e falei, Deus, né, faz algo. A nossa vinda não foi à toa aqui, faz alguma coisa. Quando eu volto para casa, depois de um mês, eu recebo, na época era um e-mail, né? A gente recebeu um e-mail de um dos jovens que estava conosco ali na equipe, que Deus chamou ele para anunciar a palavra nas margens do Ganges. Isso já tinha acontecido com outros também. E uma das histórias que impactou muito a minha vida, que nós ouvimos, né, a respeito desse evangelismo às margens do Ganges, foi de uma jovem, uma jovem, né, que estava ali chorando, né, copiosamente, e passa esse rapaz em espírito de oração, porque Deus falou para ele assim, tu vai andar na margem do Ganges e quem eu te falar, tu para e prega. E aí você ora, porque lá não tem como tu sair que nem aqui em Garopaba, aqui no Brasil, na rua pregando, né, abrindo a Bíblia. Aqui lá não. É totalmente diferente. Não, né? lá pode ser o teu último dia, então tu tem que ter muita sabedoria e entender que é Deus que está te chamando. E aí ele contando que ele estava caminhando e viu uma mulher parada chorando copiosamente nas margens do rio. E aí ele sentiu Deus falar com ele, senta do lado dela e prega, fala do meu amor por ela. Ele até questionou, mas Deus, eu não posso, ela é mulher, eu sou homem, lá tem essa diferenciação. Ele falou, vai que ela precisa ouvir a minha mensagem. E aí ele conta que ele esperou a parar de chorar e ele senta do lado dela e começa, né, a perguntar para ela, por que estás tão desesperado? O que aconteceu? Aí ela falou, eu sou hindu, venho de família hindu, sou de uma casta baixa, Dalit, que é a casta mais baixa. Eles chamam de os intocáveis, né? Então lá é assim, se tu nasce pobre, tu morre pobre.
Pelo teu sobrenome, tu sabe a tua casta. Sou de uma casta pobre, meu marido está desempregado, nós não temos comida, já estamos há dias sem comer nada e nós entendemos que os deuses estão furiosos conosco. Então eu vim 5 dias caminhando até aqui para oferecer um sacrifício para os deuses, para aplacar a fúria deles. Daí assim, tá, e por que você está chorando tanto? Daí ela falou, é porque fazem algumas horas atrás eu acabei de entregar minha bebezinha de 6 meses no rio para os deuses. Ela sacrificou a própria filha. Ela falou, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada para oferecer e ofereci aquilo que era mais importante para mim, aquilo que eu mais amava, que era minha bebezinha. E aí aquilo cortou o coração dele. Ele começa a compartilhar do amor de Jesus, fala da redenção, do perdão, da misericórdia, que com Jesus foi ao contrário. Ele morreu para nos salvar. Ele se sacrificou no meu lugar. Ele deu a vida dele, derramou o sangue dele para me salvar. Uma mensagem que eles não ouvem, Bel, eles não ouvem. Acabei de chegar de lá agora, né? A gente retornou de lá. Nós pregamos agora numa região que eles nunca tinham ouvido falar. A minha mensagem sempre é essa. O nosso Deus morreu no nosso lugar. Ele sacrificou, mas no 3º dia ressuscitou, está vivo. E aquela mulher, obviamente, né, abre o coração, se entrega para Jesus. E ela fala uma coisa que tem marcado nossa missão nesses 12 anos. Se você tivesse chego aqui umas horas antes, eu estaria com a minha bebezinha ainda. Isso me fala da urgência que nós temos de anunciar a palavra nessas nações, nesses lugares. Claro que a bebezinha está no céu já com o Senhor, óbvio, né, que ela está com o Senhor. Então essa foi uma experiência que marcou muito a minha vida na Índia, em 2013. De lá para cá, muita coisa aconteceu e quando eu voltei, a minha esposa sabe, né? Minha família sabe, eu voltei transtornado no bom sentido, né? Eu ia te perguntar, como que é a tua volta sempre desses lugares, assim? Porque é um choque muito grande de realidade cultural, em todos os sentidos, espiritual, enfim. E às vezes eu imagino que quando tu encontras alguém reclamando de alguma coisa assim, meio fútil mesmo, né? Tendo estado em contato com essas pessoas nessa realidade, deve gerar uma revolta. Hoje eu acho que tu já administras melhor, né? Mas no começo deve ter sido muito difícil esse choque, essa volta para casa, né? Muito difícil. Muito difícil. Especialmente pro dia a dia, para a igreja também no dia a dia, né? No trabalho, na empresa. É muito difícil. O retorno sempre é complicado. Bem complicado. Eu tenho um hábito, hoje a minha esposa me acompanha mais porque nós temos filhos que cresceram, né? Eu tenho o hábito de ficar uns dias isolado, assim, entendeu? Com Deus, chorando, meditando. Porque quando tu vê essa realidade, tu entende que muito daquilo que nós reclamamos, até diante de Deus, não é nada, entendeu? Então, tem que ter uma psique, uma alma muito boa, tem que estar bem espiritualmente, tem que estar bem emocionalmente, né? Porque o trabalho de pregar nesses povos, ele exige muito da tua emoção também. Você não pode... Você tem que resguardar o coração. Ano passado agora, por exemplo, nós perdemos alguns irmãos nossos, né? No Paquistão, Índia e outras nações foram mortos, né? Pelo simples fato de serem cristãos. Aí eu recebo, né, vídeo, foto do que acontece. Então, você tem que estar muito bem emocionalmente para você também não... para continuar, né? Para continuar olhando para o Senhor e entender que a nossa vida é uma breve passagem. E que Ele está no controle, né? Ele está no controle de tudo, né? Ele está no controle de tudo. O apóstolo Paulo fala, né, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso só entende quem é cristão maduro, né? Não é tão fácil de entender, né? Vamos falar da One Passion. Agora o pastor introduziu já falando de quando surgiu, de como surgiu, foi nessa viagem para a Índia. A One Passion hoje, esse ano de 2025, completa 12 anos, então. E é um projeto, é uma organização voltada com esse objetivo de ir a esses países onde o evangelho não chega, porque são países fechados, para poder levar essa mensagem de esperança, levar a palavra de Deus. E aproveitando para falar da One Passion, a gente já engata a janela 1040, porque são uma coisa só, né, pastor? Vocês foram chamados para esses países fechados. Janela 1040 é uma espécie de ranking, né, pastor, que existe com os países onde existe uma perseguição muito forte, com pena de morte, com tortura, enfim, para pessoas que professam o nome de Jesus. Né? E queria que tu falasses pra gente da One Passion, exatamente do que se trata a missão de vocês, especificamente. E depois a gente vai falar de alguns dados de projetos que vocês já têm instalados e implantados nesses países também.
A janela é como se fosse assim, 10 graus longitude, 40 latitude, algo assim. É uma porta que pega a Ásia Central e Oriente Médio. Dá para ver tipo um desenho de um retângulo mesmo, Isso, assim, no mapa ali, né? No mapa mundo. Essa região, Bel, é onde nasce mais pessoas no mundo. Por exemplo, de cada 3 seres humanos que nascem na Terra, 2 nascem nessa região. Se tu pegar a Índia e China, ali já dá quase hoje... Índia e China, 1,6, 1,7, já dá mais de 1/3 da população mundial. Só juntando essas 2 nações, fora Paquistão, os outros, né? Uhum. Então, nessa região é onde se nasce mais pessoas e é onde se menos prega o evangelho. Então, por exemplo, né? Hoje, vamos pegar um número aqui, de cada 100 missionários ou pessoas que vão para outros locais falarem da mensagem do evangelho, somente 8 vão para essa região. 92 vão para onde, né, tá todo mundo já falando. Já é um padrão, né? Um padrão, né? Como as Américas e a Europa como um todo, né? Uhum. Então, quando Deus nos chama, e é um chamado, eu falo, o chamado te tem, você não tem. Eu creio que foi Deus que me escolheu, não veio de mim isso. Uhum. Por mim, eu ficava em Garopaba, né, poderia estar aposentado já. O colégio, voltando à história do colégio, o colégio cresceu realmente, já tem quase 1.000 alunos, nós já poderíamos estar aposentado hoje, né? Aquela palavra que eu liberei anos atrás sem saber, acabou acontecendo. Uhum. Então, mas como vem de Deus é algo que você não consegue. Então, Deus nos chamou para ir nessas nações. Nem todo mundo foi chamado para estar nesses locais. Uhum. Agora, todos que professam a fé, que creem em Jesus, foram chamados a se envolver de alguma forma, ajudando. Depois eu vou falar um pouco mais dos projetos, né? Uhum. Então, hoje, dessas 50 nações mais fechadas, nós estamos em 13 na janela, né? Na Ásia, Oriente Médio e Ásia Central. Uhum. Os dados assim são desafiadores, porque nós estamos em regiões que moram 2 milhões, 3 milhões de pessoas, que não tem a presença de um pregador, de um pastor ou de um missionário, ou nem da Bíblia, nem do Novo Testamento, sabe? Eles não sabem, não tem nada, são povos que literalmente nunca ouviram falar, entendeu? Do evangelho, que existe um outro caminho. Porque se você cresce numa cultura onde você sempre aprende aquilo ali, né? Você vai achar que aquilo ali é uma verdade absoluta. Por isso que é legal ter um país livre como o nosso, que nós chamamos de Estado laico. É bom porque, né, você tem liberdade para ouvir, para escolher. Isso. Entendeu? É uma bênção. A liberdade é uma bênção, né? Liberdade é bom demais. Então, nesses locais, os radicais dominam, controlam e impedem a população de ouvir a verdade. O próprio Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Ou seja, o conhecimento da verdade te liberta de várias maneiras. Uhum. Entendeu? Quando você tem conhecimento de uma verdade, você tem opção de escolha, você está livre. Entendeu? Eu tenho amigos meus que já foram presos várias vezes, né? Foram torturados por amor a Jesus. E eles falam: eu nunca me senti preso na cela, porque eu já sou livre. Jesus já me libertou. Uma cela é algo físico, porque a pior prisão é na alma, é no espírito. Tu entende? Uma prisão de filosofia, de conhecimento. Então, a maioria persegue porque, no fundo, sabe o que é a verdade. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, o mais proibido nessas nações e talvez o menos praticado no mundo livre. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus, entendeu? Então, essas regiões foi um chamado claro de Deus. Desde aquele sonho que eu tive quando eu tinha 24, 25 anos de idade, hoje, que é uma realidade, quando eu cheguei a primeira vez na Índia, que eu vi uma mulher de hijab falando o que ela falava, né? Eu não sei se eu comentei num sonho, mas ela falava para mim assim, né? Ela falava na língua dela, não entendia nada, mas eu compreendia no coração. Ela falava assim: venham para a Ásia e nos ajudem. Uhum. Eu lembro que ficou muito claro isso, sabe? Era um pedido realmente de socorro, Era um pedido de socorro. E hoje nós chegamos lá, a gente vê, tem vídeos depois, né? O pessoal pode ver no Instagram, né? Hoje aquelas mulheres, né? Com aquela roupa lá, tendo um encontro real com Deus vivo, né? Com Jesus, sendo curada, sendo liberta, sendo transformada, chorando de alegria. Quantos bebezinhos agora na última cruzada, né? Cruzada é um evangelismo que nós fazemos de rua, né? De massa. Quantas crianças foram curadas, sabe? A mãe saindo lá feliz da vida com o filhinho restaurado. Isso não tem preço, né? Então,
é muito forte, assim, é uma experiência muito boa. Hoje vocês têm aí uma equipe, né, obviamente, aqui no Brasil, mas vocês também, eu queria, até para as pessoas entenderem, eu também entender, pastor, como que funciona para vocês estruturarem um projeto nesses países, porque é algo muito estratégico. Acredito que vocês têm a questão das igrejas, são 38 igrejas, se eu não me engano, 8 escolas, 2 orfanatos, é isso? Mais ou menos? Ou aumentou a quantidade? Eu tenho um vídeo ali da retrospectiva de 2024, eu posso pegar os dados certinho. Pode ser que tenha até aumentado aí a quantidade de projetos, né? Mas como que vocês estruturam isso? Porque hoje são 13 países fechados que vocês entraram. E como vocês entram? Como vocês fazem esse ingresso? E como vocês estruturam um projeto ali? Ótima pergunta. Então, nós temos algumas áreas de ação em cada país. Eu vou te falar de alguns projetos. Tá. Como eu te falei, a missão ela engloba muitas áreas. Né? Por exemplo, nós temos um centro de costura, a gente chama de Swing Center, né? Que é aonde nós compramos máquina de costura, oferecemos para as mulheres aprenderem a costurar no Paquistão, entendeu? E ali elas têm acesso à palavra, porque ninguém ajuda elas, entendeu? Elas já começam a aprender uma profissão, ter um trabalho, daqui a pouco já se converte em ter uma expectativa de vida. Isso é missão também. Então, eu vou te falar de alguns projetos. O pioneiro são as cruzadas. Nós começamos com cruzadas. Cruzadas, né? Para quem não sabe o que é, depois você pode ver no Instagram. São reuniões ao ar livre em países proibidos. A estratégia é bem complicada, mas é possível fazer em alguns lugares. Onde nós pregamos para multidões, né? Sei lá, depende do local, 1.000, 2.000, 8.000. A gente já fez cruzada com 25 mil pessoas. Mas na primeira vez que tu viaja para o país, tu já consegue fazer uma cruzada ou tu vai, estuda, espia a terra... boa. Né? Porque hoje, tem isso, né, pastor? 12 anos depois, nós temos uma equipe. Mas vamos lá 12 anos atrás. Isso. Ok, como é que a gente começa? Como que começou isso, né? Ok, vou falar o segredo então, né? Desde o começo. A gente chega num país cru, que a gente fala, sem conhecer ninguém. Nós ficamos hospedados, geralmente no hotel. Ninguém, não conhece ninguém. Ninguém. Isso é o começo, isso é como dar o start. Geralmente a gente fica hospedado no hotel, orando, chama um táxi que fala inglês e tenta fazer amizade com aquele taxista, né? E geralmente essas nações, o povo é muito solícito. Há uma imagem muito errada do Oriente Médio, da Ásia Central. O povo lá é muito gente boa. Eles te recebem, quando chega um ocidental, um brasileiro, principalmente, os caras te convidam para ir na casa dele, comer na casa dele, dormir na casa dele. Porque é um povo muito, muito top, assim, muito querido. Por isso que é tão fácil de dominar. E chegamos, vamos supor, chamei um Uber, um exemplo, um táxi, um Uber. Começa a conversar com ele e trocar papo, né? Ideia, ele pergunta tudo de mim, eu pergunto da vida dele. E eu, me mostra a cidade. Ele vai mostrando, amanhã eu quero você de novo. Você fala, claro, vem. E a gente vai criando uma amizade. Quando já tem uma pequena amizade, a gente já começa a falar um pouco de Jesus. Né? A maioria nunca ouviu, então fica mais fácil falar quem foi, conta a história. Bem simples, bem escola dominical, né? Ele veio, né? Nasceu de uma virgem. Você com aquilo tudo, que todo mundo que já conhece, porque o Brasil é um país praticamente cristão. A maioria, geralmente, esse taxista se converte. Tá? Geralmente acontece em 90%. Quando a gente vê que é um cara meio radical, porque a gente já conhece, né? Pela aparência, tudo, já troca de Uber ou de táxi. Depois que acontece isso, nós perguntamos, então, a respeito sobre isso que eu te falei, tu já ouviu falar de alguém na tua aldeia, na tua vila, coisa e tal, que conhece? Olha, uma vez, eu até já ouvi falar que passou uma pessoa aqui, tal. 90% dá certo. Ele já ouviu falar de uma aldeia que tinha alguém que parece que era de outra religião, de outra, sei lá, caminho, e ele meio estranho, que ele não sabe muito bem, disse, me leva nessa aldeia, me leva lá, eu quero saber quem são. Então essa pessoa chega e nos leva lá. Geralmente tem um remanescente. Às vezes são cristãos velhinhos já, entendeu? Que estão ali já sem esperança, coisa e tal, estavam ali... Porque quer ver, tu imagina, tem país que a gente está que o número de cristãos é 0,01%. Nossa. Então, é bem pelo Senhor. Um dia, um dos missionários nossos estava numa feira, orando, Deus, me dá uma porta. Não conhecia ninguém também. Me dá uma luz, me dá uma luz. Nada, veio uma criancinha correndo e agarra a perna dele. Uau. E aí ele fica assim, sem jeito, a mãe vem, desculpa, sorry. E a pessoa falava inglês, que é raro também nesses países. E aí, não tem problema, coisa e tal. Do nada, a mulher olha para eles e fala assim, vocês são cristãos? Assim. Aí já começa, sim, porque daí começa a chorar.
gente estava 10 anos orando para Deus mandar um missionário. Uau. Então, é tudo muito espiritual. Muito espiritual. Entendeu? Né? Então, não há uma cartilha. A cartilha é essa. Você vai para a rua, você vai se expor, você vai pedir para o Espírito Santo te guiar. Quem é cristão sabe o que eu estou falando. E o próprio Espírito Santo vai te conduzindo. E vai atrair as pessoas que precisam ser atraídas, acontece, né, pastor? Muito, acontece. Por exemplo, nós temos um trabalho lá no interior, numa república independente dentro do Uzbequistão, que chama Caracal, Paquistão. Depois dá um Google aí, você vai ver. É um dos lugares mais fechados da Ásia Central. Lá é impossível fazer cruzada, tudo. É tudo escondido. É o único lugar do mundo que secou o mar. Isso é uma informação interessante, o Mar de Aral. Nós temos um trabalho naquela região. Lá teve pessoas que estavam assim, no meio trabalhando no cultivo de algodão, desesperado, sabe? E do nada cai de joelho e começa a clamar por algo. E fala assim, se existe Deus, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais. E esses países, a maioria, são muçulmanos, né? São islâmicos. E pessoas que começam a ter visão de Jesus. Então, teve um que viu uma imagem assim na nuvem, falando com ele: eu te amo, eu morri por ti, vai em tal lugar, rua tal, bababá, que tem gente lá que me conhece. E a pessoa vai e encontra um cristão lá, que estava escondido há tempo, porque você pode ser morto. Então a gente tem muito testemunho. Tem pessoa que sonha com Jesus, se converte através do sonho. Depois, quando nós chegamos com a palavra, diz: meu Deus, estava esperando você chegar porque eu não entendi nada, mas eu sei que ele mora dentro do meu coração. Teve um caso de um que estava no Líbano, na beira do rio, e estava ali também, ele foi se matar, ele ia se enforcar. Na beira do rio tinha uma árvore, ele ia colocar uma corda para se enforcar na árvore, na beira do rio. E ele para ali e começa a falar sozinho e lamentando e desesperado da vida. E no rio surge uma imagem, um rosto, uma face, como se fosse, eu creio que a face de Jesus, né? E ali essa face fala para ele: não te mata, eu morri por ti, meu nome é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu te amo. E aí a pessoa ali tem um encontro assim, sobrenatural, sai dali, e aí o Senhor fala onde é que tem outras pessoas. Então, nós temos relatos de muitas histórias, sabe, de começo, né? Mas, de forma geral, nós começamos assim. Chamamos um Uber, um táxi, né? Por exemplo, na Jordânia, aconteceu isso comigo também. Chamei o Uber, um não deu certo, veio o outro. Eu sempre entendo que quando não dá certo com um é porque Deus já está separando, né? Sim. E aí, ali no carro, já peguei o número dele. No outro dia saímos, já orei com ele, já abriu o coração, já chorou. Então, a maioria do começo, do start, foi assim. Hoje, obviamente, depois de tanto tempo, né? Já tem uma estrutura maior. Tem porque daí um vai passando pro outro, né? Então, hoje em 13 nações, né? E aí lá no começo, né? Por exemplo, Paquistão. No Paquistão, nós começamos com as cruzadas já. Foi bem pequenininho. Começamos, né? Ficar assim, com contato. Aí, eu acho que dá pra gente fazer uma reunião lá em tal aldeia. Aí vinha umas 300 pessoas, 400. Aí ali um monte de gente já era se convertido, já era curado, sabe? Já recebia a palavra. Daí, vocês não querem fazer na aldeia da minha mãe lá, que nunca ninguém foi lá pregar a palavra? Já organizava uma outra, já tinha 800 mil pessoas. Aí um monte de gente era transformada. Tem uns vídeos lá no Instagram para provar, né? Muita gente curada e liberta aí. Aí o pessoal já, não dá para fazer uma outra. Então hoje, quando nós organizamos uma lá, veio muita gente. Veio muita gente, é muito legal. Gente, essa foi só a primeira parte da nossa conversa com o pastor Davi Espíndola, que é pastor líder da One Passion, que realiza missões transculturais. Essas e muitas outras histórias você vai continuar ouvindo daqui a pouco. Depois do nosso intervalo comercial, a gente volta já já. Estamos de volta com uma entrevista super bacana e muito especial com o pastor Davi Espíndola, missionário transcultural, pastor líder da One Passion, assunto que nós continuaremos abordando nesse segundo bloco. Pastor, vamos falar sobre a estrutura que vocês já têm. Qual é o foco, o objetivo da One Passion hoje? Em quais outros países ou a quantidade de países que vocês ainda querem chegar? Boa pergunta. Deixa eu falar um pouco então, para o pessoal entender, né, sobre a missão. Então, eu já dei uma introdução lá, como começou. Então, hoje nós atuamos fazendo cruzadas evangelísticas, né? Em países onde é possível fazer. Então, por exemplo, hoje nós conseguimos ainda fazer no Nepal, no Paquistão
na Índia com muito custo e dificuldade. Inclusive, na última agora a gente teve que sair correndo, né? Porque vocês têm que contratar segurança é uma função, né, pastor? Segurança armado, atrás do palco fica carro de fuga. Em países com muito atentado terrorista, existe um risco muito grande de levar a palavra, né? Bangladesh nós conseguimos ainda também. Então, nos países que é possível fazer cruzado, nós fazemos. Foi como nós começamos, que é como se fosse Jesus pregando para as multidões. Dali daquelas multidões saem os verdadeiros discípulos, onde serão treinados pela missão, depois enviados para suas aldeias e sustentados por nós pelo resto da vida, pela fé. Por quê? Porque esse povo que é cristão num país majoritariamente muçulmano, budista e hindu, eles são considerados como o refúgio, lixo da sociedade. Então, os piores empregos serão para eles. Limpar esgoto, entrar... E eles são muito alvos de muitos atentados, de incêndio nas casas. Os Dalits, é Dalit que fala, Dalit, né? Dalit na Índia. Na Índia as famílias elas sofrem muito, né? Essas famílias que têm a casta muito baixa e que se professam como seguidores de Jesus sofrem muito, né, pastor? Muita perseguição. Por exemplo, o nosso pastor lá na Índia agora, ele estava numa aldeia evangelizando, foi ameaçado e foi espancado. Os caras falam assim, se você voltar a falar desse Deus aqui, nós vamos arrancar a tua cabeça fora. E eles arrancam mesmo. Eu tenho um vídeo de pastores que foram decapitados no ano passado. Então, aí você pode perguntar, mas a Índia não é paz e amor, pastor, todo mundo lá, né, cheirando incenso e meditando, assim, eles não são politeístas, não creem em tudo. É uma fantasia, né? É uma fantasia. Por trás daquela paz e amor, há um poder negativo espiritual das trevas muito grande, né? Porque quando você fala de Jesus, aí acontece... Você pode falar de qualquer coisa para eles, qualquer outra coisa, mas quando fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aí a paz e amor vai embora instantaneamente, desaparece a paz e amor. Então, Paquistão, ano passado, nós perdemos o sobrinho de um dos nossos pastores com 17 anos de idade, com 3 tiros no peito, porque ele estava falando de Jesus na escola. Em novembro agora, né, perdemos uma menininha também, uma jovem de 15 anos, que foi decapitada pelo próprio tio, porque ela queria estudar, queria trabalhar e queria ir para a igreja, frequentar um grupo numa aldeia. Ele arrancou a cabeça. Está no céu já. Nós sabemos que eles estão na glória. Então, são países de um nível de periculosidade muito grande para fazer o que nós fazemos. Né? Mas se você quer turistar, vai tranquilo, assim, em algumas regiões. Obviamente, evitando regiões de muito conflito. Então, as cruzadas... Aí Deus nos deu uma estratégia uns 5 anos atrás, quando estávamos caminhando lá no Paquistão e... fomos numa madraça. Madraça é um lugar de doutrinação muçulmana. São centros de estudo, de ensino. Então, por exemplo, a pessoa vai na tua casa, você tem 2 filhos pequenininhos e ela fala assim, olha, eu te dou, Bel, $50 por mês para te deixar eu educar os teus filhos. Então, eles pegam com 5, 6 anos de idade e as pessoas estão na miséria, não tem, $50, né? Estou no céu. Eles cedem os filhos e aquelas crianças são doutrinadas ali até os 15, 16 anos, que se tornarão os futuros. Tanto que, se eu não me engano, as estatísticas apontam ali que, se não me engano, de 13 a 17 anos a quantidade a idade dos terroristas, né? Tudo jovem. Os velhos não vão. Porque eles já vêm nessa linhagem da doutrinação. Exato. E aí Deus deu uma estratégia para vocês de atuar na educação. Exato. Na hora eu lembrei de Provérbios 22:6, que o Senhor fala, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso tanto serve para o mal quanto para o bem. Então, se você ensinar uma criança dos 5 anos de idade dizendo que matar infiel é bom, que tu vai para o paraíso, que tu vai ter 70 virgens e Maomé vai te dar a força de 35 homens... E o cara cresce, tem que matar o infiel, Quem são os infiéis? São os cristãos. Então, isso funciona pro lado ruim também, mas se funciona pro lado ruim, muito mais pro lado certo. E aí Deus nos deu a estratégia de começar a primeira escola no Paquistão. E nós começamos a primeira numa rua onde tem uma madraça e 3 mesquitas. Então foi algo assim, impactou o local, né? Aquela região. Nós alugamos lugar, aí limpamos, pintamos, reformamos, furamos um poço, água de qualidade.
E aquilo ali marcou assim o começo. Consolidou o início de vocês ali, né? Como na escola, assim, como educadores, como é que eu vou chamar educador? Mas o projeto missionário relacionado à educação. Porque nós oferecemos gratuitamente um ensino de qualidade com valores e princípios cristãos, onde a pessoa vai ter liberdade para escolher se ela quer se tornar um terrorista ou se ela quer ser um bioquímico, se ela quer ser um missionário, se ela quer ser, sei lá, um advogado ali, ela vai ter... E interessante, Bel, que nessas nações, as crianças que vêm sem documento, vêm sem nada. A nossa equipe organiza a documentação, introduz, ela se torna de fato um ser real, reconhecido na sociedade. Cidadão mesmo, um cidadão, né? E é muito interessante ainda nesse assunto, pastor, vocês não doutrinam a criança religiosamente. Não. Vocês ensinam matéria mesmo, valores, né? Claro. Ensina claro. tudo, é uma escola mesmo, É uma né? escola normal, uma escola normal, com currículo normal, fundamental 1 até o 2. Então, ela entra ali com seus 6, 7 anos e sai ali com seus 14, 15. Ela vai aprender tudo, matemática, biologia, ciência, e geografia, tudo. E claro, obviamente, na hora da alimentação, porque lá eles passam 4, 5, 6 dias sem comer nada, nós oferecemos uma refeição por dia. Ali reúne, ensina o valor de orar, de agradecer pelo alimento, ensina que aquele alimento foi criado por Deus, pelo Deus verdadeiro, que ama cada um deles. Então a gente vai introduzindo os valores cristãos, que tem que amar os pais, tem que respeitar os mais velhos, as autoridades, entendeu? E são valores que vão permeando. E aí toda sexta-feira tem um tempo assim que é de culto, de louvor, de adoração na língua deles, né? Aí conta a história de Jesus, né? Que Jesus sempre andou cercado de criança. Jesus falou que quem não for como criança, não se converter e se tornar como criança, como vocês, não pode entrar no reino dos céus. E a gente vai introduzindo de uma forma bem simples e amorosa a palavra de Deus. E automaticamente vai gerando no coração deles um novo nascimento. Aí é só interessante, eles chegam em casa, aí vão comer alguma coisa, daí... Não, eu ia te perguntar. Pai, vamos orar, eu aprendi na escola, vamos agradecer a Deus. Que Deus? Como assim? Daí ela começa a falar, não, Deus que nos deu o alimento, o pão. E aí os pais começam a ficar tocados. Outra coisa interessante é que muita criança chega doente na escola. Como que essas crianças chegam para vocês? Meu Deus. Tadinho, elas chegam bem destruídas, bem... No Paquistão, por exemplo, a maioria, nós abrimos, a primeira vez acho que foram 70 vagas, já fazem 5 anos, mas a maioria vem de uma situação de trabalhar como escravo nas fábricas de tijolos, que é um outro projeto que nós temos, libertar famílias de escravos. No Paquistão já tem um número de cristão acima de 0,8%, quase 1% tem, então a gente abre vagas 70% para já famílias cristãs de escravos, e 30% para aqueles que ainda não que são muçulmanos, né? E islâmicos. Então, essas crianças chegam, cara, pele e osso, desnutrida, sabe? Sem capacidade cognitiva, porque falta alimentação. A gente faz um trabalho daí também, né? Para ajudar nessa parte física também, fisiológica das crianças. Pulando agora, já aproveitando, né, o gancho. Por exemplo, a primeira escola que nós abrimos, a gente abriu bem nessa rua. E um pouquinho mais na frente tem uma grande olaria, a gente chama de brick factories, né, no inglês, que são onde os cristãos geralmente trabalham como escravos. Aí tu pode perguntar, como assim como escravo? Vou te dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos, então eu sou contratado para trabalhar para fazer 1.000 tijolos. A cada 1.000 tijolos eles me pagam $6. Né? A gente pode multiplicar os 6 vezes 6, R$36 a cada 1.000 tijolos. Debaixo de sol de 40, 45, chega até 50 graus naquela região. Eu coloco o Gabriel, Josué e Emanuel para me ajudar, e a minha esposa também, agora minha neta também já ia entrar nessa parada. E daí a gente trabalhando lá duro, fazer 1.000 tijolos. Aí o que os donos dão? Eles dão uma casinha, um barraquinho para te morar. E eles prometem, te dou casa, tudo para te morar aqui, mas comida tu tem que se virar e cada 1.000 tijolos tu ganha $6. Tá, então vamos trabalhar. Porque tu vai pensando, 1.000 tijolos não é tão difícil fazer, só que demora dias. Gente. Enquanto você não faz os 1.000, você não tem dinheiro para comer. Aí tu vai ficando fraco, aí tu fala assim, infelizmente eu não vou conseguir, eu tenho que ir embora. Não, eu te dou um adiantamento, tu quer? Te adianto aqui $50. É assim que contrai a dívida, claro. $50. Daí tu pode fazer compra, coisa e tal, e trabalhar tranquilo. Daí o cara quer, porque tá morrendo de fome, assina aqui, $50. Nunca mais sai. Não consegue pagar. Não, daí meu filho casa com a minha nora, a Nácia, a minha neta, todo mundo vive ali. Então a gente já libertou a família de 3 gerações de escravos. Gente. 3. E aí é lindo ver eles chorando, se abraçando, sabe, glorificando a Deus.
E aí, depois de libertar as famílias, eu estou dando uma corrida, porque o tempo é curto, né? Então, só para você ter ideia, tem lá no Instagram o Retrospectiva 2024. Em 2024, nós libertamos 26 famílias da escravidão. Gente, eu parei na segunda família. Eles já estão com 26 famílias. Teve famílias que estavam uma vida inteira na escravidão, 50 anos. 54, a gente libertou... O último ano passado, a gente libertou um senhorzinho, tinha 75 anos. Trabalhava desde os 15 na olaria. Gente, é um dado assim, ó. Para você que está nos acompanhando, talvez não tenha noção dessa realidade, porque é muito diferente. É um choque muito grande. Existe isso, e aí a One Passion vem ao encontro dessa realidade para transformar realmente não só o espiritual, mas o social também. É isso que eu acho incrível. Eu creio que Jesus transforma também o social, ele te dá dignidade, sabe? Aí você pode perguntar, você que está assistindo, poxa, eu queria tanto libertar uma família, quanto custa? Depende do tempo que ela está escrava. Depende da quantidade de pessoas, mas oscila entre $2.000 a $5, $6.000. E às vezes tem também o proprietário, o dono da família ali, às vezes é meio casca grossa também, tem que ter uma negociação, mas aí espiritualmente tudo se alinha, né, pastor? Tivemos problema, óbvio que alguns não aceitam, né? Vamos usar uma expressão, né? Dar um corridão na equipe, né? Sai daqui, se voltar eu te mato, coisa e tal. Mas Deus tem dado graça. Em termos gerais, a gente tem tido muito sucesso. Inclusive, alguns donos de fábrica têm se convertido também. Uau. Nós temos uma igreja dentro de uma das fábricas de tijolos hoje. Faz culto ali, sabe? E serve a Deus. Então, há um poder no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, está na Bíblia. Esse realmente tem poder para transformar uma sociedade, uma nação. É tremendo. Então, aí libertamos, vamos continuar, né? Então, o outro braço é a cruzada, a escola e a libertação de famílias da escravidão. São cristãos que são escravizados nessas regiões. A maior parte do nosso projeto de libertar escravos é no Paquistão. Paquistão, eu creio que... E é uma coisa interessante, não sei se vocês sabem, mas alguns vendem rim para poder tentar pagar a dívida. Então, lá tem um comércio muito grande de órgãos também, esse tipo de coisa. Um outro braço da missão são os orfanatos, que agora nós acabamos de implantar um agora no Nepal, ali na capital, né, em Katmandu, para a glória de Deus. Isso aconteceu no primeiro semestre, quando eu estive no Nepal, eu fiquei sabendo de um dado que a cada ano 12 mil crianças são traficadas no Nepal para outros países vizinhos. A maioria menininhas de 8, 9, 10, que vão para tráfico sexual internacional, para extração de órgãos e para sacrifício aos espíritos. Então, aquilo mexeu muito, sabe, comigo, cortou muito meu coração. E eu falei, Deus, me dá pelo menos uma para cada 1000. E nos ajuda a mudar a história, né? E aí começamos a orar e Deus começou a mover. Resumindo, né? Porque a história é longa. Nós alugamos uma casa na capital. E foi tão interessante, Bel, que o proprietário da casa, um hindu, né? Não é cristão não, um hindu. E uma casa linda, 3 andares. Assim, eu fiquei impressionado com aquilo que Deus fez. Deus falando assim, ó, o melhor está comigo. Creem que eu vou dar o melhor para vocês. E começou, e eu tinha um budget, eu tinha um orçamento de $500 pro aluguel da casa, pela fé. Nós não tínhamos nada, mas eu sabia que Deus ia tocar no coração das pessoas. Aí eu falei pro meu missionário, cara, procura uma casa no máximo até $500. Porque o máximo, mas já chego oferecendo 350, porque é aquela negociação, né, meu? Aí ele assim, pastor, eu achei uma top, mandou a foto, gostei, é essa. Ele mandou várias, mas nunca gostei nenhuma. Quando eu gostei, se bateu no espírito, é essa. Vai lá procurar o dono. Ele falou assim, pastor, eu fui lá, $1.500, oferece 440. Não, pastor, tu é maluco, pastor. Pô, de 1.500 para 440. Oferece, rapaz, vai lá, eu tô orando aqui. Aí ele ofereceu 440, o cara, não dá, não, 440 não dá, né, irmão? Pô, aí tá forçando a barra. Aí ele me ligou triste, chorando, eu assim, vamos tirar uns dias para orar, e oferece depois para ele 450. Aí ele voltou, não, eu ofereço para ele 450. Aí oramos um pouco e nós voltamos lá e ofereceu 450. Aí o cara assim, olha, eu não estou conseguindo alugar e vocês têm algo diferente, para que vocês querem? Não, é um projeto com criança, coisa e tal. Mas não dá, é muito pouco.
Ele foi embora. Deu 2 dias, o cara disse que não conseguia dormir. Ligou pro missionário, pode vir pegar a chave que é a casa de vocês. Uau! Então o próprio Deus entrou no coração do dono da casa. E se quem for lá um dia quiser visitar, porque nossos projetos todos estão abertos para visitação. Isso aqui é legal, porque você investe sabendo onde é que está sendo investido. Exatamente. Você vai ver que ficou lindo demais. Aí nós começamos a mobiliar, reformar e nisso, paralelamente, começamos a ver aonde era a rota de tráfico das crianças. E aí nós descobrimos onde era, montamos uma equipe para resgatar as crianças. Gente... E aí, eu tinha pedido para Deus me dar uma menininha para cada 1.000. Então, a princípio, eu pensei em libertar só menina. Só que daí aconteceu algo muito interessante, né? Ao mesmo tempo, será triste ou não sei o que eu vou falar, mas uma situação. Que uma menininha de 8 anos tinha um menininho, um irmãozinho. E quando a gente ia libertar essa menininha, o irmãozinho começou a chorar desesperado. Porque não queria ficar sem a irmãzinha. E aí, nós abrimos também para meninos. Aí, libertamos esse menininho. E um outro também que nasceu com problema, né, na genitália, onde naquela cultura, naquela região, eles acham que é um terceiro sexo. Como se fosse hermafrodita, que tem um valor no tráfico sexual muito grande. Ele seria vendido para isso também. Nós libertamos ele também para salvá-lo. Já fizemos a cirurgia, ele já é homem hoje, para a glória de Deus. Menino, o João tem 12 anos, né? Então hoje são 11 meninas e 2 meninos. Agora uma coisa interessante, né? Eles chegaram, Bel... Nós montamos quarto, né? Botamos beliche, cama, tudo. Eles nunca tinham dormido em uma cama. Primeira noite, todos eles dormindo do lado da cama, no chão. Nossa. No seco, assim. Aí a gente começou a ensinar que aquilo ali eles podiam usar, que era uma cama, papapá. No banheiro. Nunca tinham visto um banheiro na vida. Então eles faziam, por exemplo, número 2, do lado do vaso. E saía assim. Porque nunca tinham aprendido a usar um vaso sanitário. A base da alimentação era morcego, batata e macaco. Então chegaram cobertos de carrapato, ferida, sarna, literalmente como animaizinhos, assim. E hoje, se você ver o vídeo, convido você a assistir lá no Instagram da missão, o olhar, né, a alegria no olhar, já estão curados, já estão matriculados numa escola, já estão frequentando a escola, já estão se alimentando, estão aprendendo inglês, que a gente está aprendendo, ensinando inglês nessas nações, é muito importante, né, no orfanato. Então, esse é um outro braço da missão. Pastor, eu só tenho uma dúvida, assim, que eu fiquei pensando, claro, falando ali do resgate. Como que é esse resgate, assim, na prática? Na prática funciona assim. Nós nos antecipamos aos... Como é que eu vou chamar essas pessoas que compram gente? Não sei. Nós nos antecipamos aos compradores de pessoas que fazem esse comércio diabólico, né? Nós chegamos numa região de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Chegamos numa região dessa porque são os vulneráveis que são facilmente vendidos. Chegamos numa região dessa, mapeamos, porque é perto da fronteira. Nepal faz fronteira com a Índia, com a China e com o Butão. Então tem muita montanha, é muito fácil pegar e caminhar, sabe? Sair com um monte de criancinha caminhando, chega na Índia, já é outra nação, ali pega um barco, já vai para Tailândia, já vai para Indonésia, já vai para qualquer lugar do mundo. Então nós mapeamos e vimos a região que mais tinha, chegávamos no local, nos antecipávamos. Por exemplo, a Bel tem 4, 5 filhinhas lá, que mora lá numa aldeia daquela, lá nas montanhas, não consegue nem criar. Chega um cara lá, olha, eu tenho uma oportunidade de trabalho para tua filhinha na cidade. Ela vai ser educada, vai ser... Depois a gente pegou, né? Ela vai estudar, ela vai trabalhar numa casa de uma família, ela vai ganhar bem, daqui a pouco ela vai conseguir mandar dinheiro para ajudar vocês. Vocês querem deixar ela aí comigo? Tá aqui, eu dou uns $500 para ajudar vocês já, para mostrar como eu sou bonzinho, como, né, eu quero ajudar. Os pais pensam que é uma oportunidade que caiu do céu, né? E são assim que eles levam as crianças embora. Então nós nos antecipamos. Chegamos lá nessas aldeias e falamos, nós temos um projeto na capital, onde realmente a tua filhinha vai ser cuidada. A família sabe onde a criança vai estar. A família não só sabe, como os tutores foram no dia da inauguração. Olha só. Só que assim, quando fala de família, a maioria, o pai já morreu, a mãe às vezes está com tio, com parente, com vô, coisa e tal, a pessoa que está ali, né? A maioria é órfã mesmo. Mas só que o tutor, nós fizemos questão de pegar um ônibus, foi bem legal. Foi muito massa, muito legal, cara. Chegando, sabe, daí na inauguração, vendo onde é que a criança ia dormir, morar, viver. E outra coisa, uma coisa que a gente fez também, depois de um mês nós perguntamos para todas elas, quem quer ir embora, quem quer voltar para a aldeia?
Adivinha? Ninguém. Óbvio. Elas falam assim, meu, que parece o céu, parece o paraíso, meu. Então, a estratégia que o mal usa, nós usamos parecida para o bem. Dá para entender? Sim. Dá pra entender? O povo de Deus ele tem que ser simples como a pomba e astuto como a serpente. Está na palavra. Jesus falou isso. Então, às vezes, o povo de Deus tem muito medo. Nós não precisamos ter medo. Nós temos que usar a estratégia parecida com aquela estratégia que o mal usa para poder fazer o bem e mudar a história de uma nação. Imagina, Bel, são 13 crianças que vão transformar aquela nação. E é só o começo, porque o desejo do meu coração, pelo tamanho da casa, é colocar umas 30. Só que aí exige, né? O projeto caro, todo mês é em torno de $1.500 a $1.700 para manter, porque é aluguel, comida, água, luz, gás, é bastante coisa. Então, você que está assistindo, se quiser ajudar, se Deus tocar no teu coração, fica à vontade, vai ser uma bênção. E aí, eu achei um outro projeto muito legal de vocês, dentro desses que tu estás falando, que é a perfuração dos poços. Sim, o projeto Água da Vida. Esse projeto também é muito incrível, junto com os orfanatos. Como é que funciona também para mapear esses lugares? Esse projeto foi bem legal. Esse projeto começou naquela região que eu te falei, do Caracal, Paquistão. Que foi onde o mar secou, que tu comentou. O mar secou. Cara, e é uma imagem estranha você ver um mar seco. Eu não consigo nem imaginar. Dá uma tristeza para nós que moramos perto do mar, né? Sim. Tu sobe assim, tu vê aquele deserto e tu anda, vê o resto de peixe. Tem barcos que ficaram encalhados lá, porque não valia a pena, não tinha como tirar, que ficou só a carcaça, assim, sabe, apodrecendo. É uma cena muito triste. Eu tava lá, é assim que Deus que Deus me usa, eu acho. Eu tava lá no meio daquele deserto. Que tristeza, eu comecei a pensar, sem água, sem nada. Eu comecei a perguntar, tá aí, esse povo, como é que vive? Meu Deus, pastor, aqui é uma dificuldade. Para piorar, é um dos lugares onde mais se extrai urânio. Então, a água deles, o que mais... Contaminada, não, super contaminada. Nós vemos muitas pessoas com deformidades. Sim, imagina. Entendeu? Coisas estranhas assim. Aí você vê pelo alto nível de urânio na água. Então, o lençol freático é muito, muito profundo. E como a galera não tem grana, eles furam um pouquinho, superficialmente tomam aquela água e morrem cedo. Tem lugar que a gente está trabalhando que a estimativa de vida é 40 anos de idade. Meu Deus. E aí eu assim, meu Deus. E eu perguntei, quanto é que é para furar um poço? Para pegar água boa? 600 metros, 700 metros, não é tão barato. Aí eu comecei a levantar recursos para furar para ver se dava certo. Olha que loucura, né? Na região de Nucos. Cara, é muito legal. Daí nós furamos um poço nessa região, acho que foi uns $4.000, é caro para chuchu furar um poço nessa região. Esse foi o primeiro, né, do projeto. Esse foi o projeto pioneiro. Nós furamos e pegamos água top. Daí eles ficaram tão felizes, pastor, e agora? Assim, cara, agora faz assim, ó, essa água... Através dessa água vocês vão evangelizar e compartilhar o amor com a vizinhança, com o bairro. Aí eles montaram tipo um barraquinho assim, doce água. Doce água, né? E aí, claro, o projeto Água da Vida por quê? Porque as pessoas vinham para tomar essa água e recebiam a palavra da vida. Entendeu? Aí ele já falava do amor de Deus, coisa e tal. Cara, a pessoa tá lá, então eles enchem o bombom. Eu tive lá, né? Enchendo bombona, saindo, e aí já recebe oração, já recebe uma palavra. Os muçulmanos estão amando o projeto Água da Vida. Porque eles pensam assim... Mal sabem eles que estão tomando água da vida. Não, porque eles pensam assim, poxa, a galera aqui, os líderes nossos, eles nunca fizeram nada por nós. Nunca deram nada para nós. Nunca se preocuparam com o nosso bem-estar. Vem esse povo aqui que professa outra fé, que nós fomos ensinados a perseguir e matar e estão nos dando água. Poxa, quem será que está certo? Tu entendeu? Então, através disso, através do amor, muitos têm se convertido no projeto Água da Vida. Aí já furamos no Paquistão, no Nepal, Bangladesh. Aí, hoje, se tu for me perguntar, acho que foram mais de 20 poços já furados. Uau, incrível. O primeiro foi nesse local bem caro. Os outros não são tão caros, né? No Paquistão, para furar um poço hoje, em torno de $700 por aí. Então, toda a escola que nós abrimos, toda a igreja, toda a aldeia, nós furamos primeiramente um poço para ter água, né? Que incrível. E assim, dentro do teu coração, como pastor líder da One Passion, e como o Davi mesmo, missionário, tem algum outro projeto para alguma outra área de influência assim, da sociedade? Eu sei que tu já estás na educação, aí tem os orfanatos, tem as escolas, tem as igrejas também. Vocês também têm a distribuição de Bíblias, né? Então, depois da cruzada tem um batismo, depois do batismo a gente planta igreja. E a partir dessas igrejas, quando eu falo igreja, não me refiro a um templo, né? Me refiro a uma estrutura de comunhão. Pode de pessoas que se reúnem, né? Pessoas se reúnem. Pode ser uma casa, né? Tem local que dá para... No Nepal, por exemplo, nós construímos um templo, assim, né? Deu para fazer, porque lá
Na capital a perseguição ainda não está tão severa. Já foram ameaçados, coisa e tal, mas Deus livrou. Em algumas regiões que nós estamos avançando através dos missionários nativos, porque o nosso ministério hoje 99% nós sustentamos nativos. São pessoas que moram lá, vivem lá, sabem a cultura lá. Então, quando eles vão avançando para as aldeias, porque eles conseguem chegar em lugares que eu não vou chegar, eles veem a necessidade de ter a palavra, a Bíblia, na língua deles. Então, nas nações que já tem a tradução em algum idioma, nós também compramos e distribuímos. Nós não compramos, nós enviamos o recurso, eles compram e distribuem nas aldeias também. O projeto da palavra, né? E na surdina mesmo, escondido. A gente olha isso, ouve os testemunhos do pastor, assim, falando sobre essas realidades, e a gente imagina que isso... Como que uma pessoa não pode ter acesso a uma Bíblia, que aqui no Brasil a gente às vezes deixa lá na cabeceira da cama, ali aberta no Salmo 23, e não dá tanto valor quanto uma pessoa que está sedenta pela palavra, às vezes tem acesso, sei lá, 1, 2 folhas, tem que contrabandear ali partes da Bíblia, porque isso acontece em muitos países também fechados, né, pastor? Sim, essa região onde eu furei o poço que eu falei, no Caracal e no Uzbequistão ali, nós temos trabalho lá. Lá é incrível, lá é muito perigoso. Por exemplo, lá... Lá é incrível, lá é muito perigoso. Esse é o meu pastor. É que lá é assim, por exemplo. Eu tenho... Geralmente a gente vai 1 ano sim, 1 ano não. Porque nessa região... Na real, todos os países que nós vamos, nós entramos como turista, como businessman, como escritor, algo assim. Eles não sabem exatamente o que eu estou fazendo lá, óbvio, né? Então, nessa região, especificamente, porque 1 ano sim, 1 ano não? Porque lá... não posso falar exatamente o nome da organização que trabalha lá, mas esse trabalho existe muita espionagem secreta. Então, cansamos de estar andando na rua e ver 2, 3 atrás de nós, a gente vai em lugares, vem junto. Já fomos interrogados em praça pública, já tivemos que fugir, inclusive, de um desses países, né, porque pós-interrogatório. Um dia nós temos no nosso hostel, lá tinha um cara, um soldado armado na frente lá do local, né, nos olhando. Quando a gente passou, pegou o celular, fez uma ligação, aí veio um cara todo engravatado nos interrogar na praça. Porque é crime, tem nação dessa que se você for pego pregando, são 15 anos de cadeia. Então... E cadeia não é só cadeia ali, não. Cadeia com tortura, cadeia... tensa. É terrível, lá é terrível. Então, nesse local que eu estou falando agora, as reuniões são secretas. Então, a gente vai... tem muita história legal. Mas, assim, é de uma forma não chamar a atenção do governo. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui pregar, levar a palavra, eles me pegaram no local onde eu estava hospedado, não me disseram onde é que era, não falaram nada. Aí cheguei numa casa, era uma casa, um portão bem alto, eu entrei, eles abriram uma porta, 2 portas e me colocaram numa sala bem grande, tudo fechado, com cortina, e lá a mesa é no chão, né? Então você senta no chão, no tapetão, é bem legal a cultura. E aí fiquei ali e falei assim, pastor, espera um pouquinho. Aí fiquei ali orando assim, meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que eu fui parar, né? Podia estar em Garopaba, na praia. Aí, daqui a pouco entra 2, 3 homens. Era reunião de homem, eu fui levado para pregar para os homens e a minha esposa para as mulheres. Entrou 3 homens, ficaram quietinhos, fizeram assim para mim, eles não falavam inglês, o tradutor não tinha chegado ainda, sentaram perto de mim. E eu ali bem, orando, esperando. Entrou mais 4. Sei lá, no final tinha uns 40 homens naquele quarto, um calorão. Aí chega o pastor, o líder local, o pastor que já foi preso 11 vezes por amor a Jesus, 11. Claro que não pegou 15 anos de sentença, né? Porque com o processo coisa e tal, eles iam soltando ele menos e torturando. Ele ia evangelizando na cadeia, os caras ficavam gritando, vai embora que tá todo mundo se convertendo. Então tem muita história legal assim. Aí cheguei esse pastor, que é hoje é amigão meu, com o tradutor e fala assim, pastor, a gente veio aqui para ouvir o evangelho, para ouvir o que tu tem para falar, pode começar. E aí eu comecei, peguei minha celular, a gente não leva a Bíblia, nós não levamos, né? Peguei ali e comecei a falar, pregar a palavra. Do inglês para a língua local. E ele, calma, pastor, que a gente quer anotar tudo, porque nós não temos Bíblia ainda no nosso idioma. Eu assim, não tem. Não tem agora, isso já faz um tempo, né? Agora tem o Novo Testamento já. Aí eles anotavam tudo, sabe? Que eu falava, continua, pastor, fala mais. Sabe? Uma sede, uma fome pela palavra. E aquilo ficou no registro da missão. No final, o pastor chorando me falou assim, a gente estava orando há 20 anos para Deus mandar alguém do Ocidente para nos falar mais a respeito de Jesus. Porque nós conhecemos ele, mas não de forma profunda. Porque tu só vai conhecer de forma profunda através da palavra mesmo, que nós temos tanto acesso e não valorizamos, né?
Então, aí de lá para cá a gente tem distribuído em muitas nações, assim, principalmente na Ásia Central. Por exemplo, tem vídeo... Não, esse vídeo acho que a gente nem pode postar, não postamos. Mas o nosso batismo na Ásia Central é escondido, geralmente é num lugar fechado, numa banheira, sabe? Porque não tem como fazer... um lugar aberto, assim, no público, não. né? E a equipe geralmente está mudando de endereço também para não chamar muita atenção. São países ditatoriais, né? Onde nós chamamos que tem a paranoia ditatorial. O ditador acha que tudo é ameaça. Entendeu? Então, se tem um grupo de 5, 7 na esquina conversando, já vê um carro da polícia, e o que vocês estão fazendo aí? Já pode ser interrogado. Então, na Ásia Central, é muito fechado e muito perigoso. E muito incrível. Não, mas é muito legal, porque às vezes tu tem que fugir de trem, para não ser... Porque o aeroporto tem mais controle, né? Uhum. A gente já fez viagem de trem, naqueles trens antigão da União Soviética, sabe? E às vezes tu vai por terra, de carro. Essa é uma estratégia que Deus vai te dando. Por exemplo, né? Nessas regiões, esse pastor amigo meu começou como? Evangelizando, para não ser pego. Ele alugava um ônibus. E aí, enquanto o ônibus andava, ele estava ali louvando a Deus, pregando a palavra, fazendo Santa Ceia. Ele ia pegando os irmãos como se fosse no ponto de ônibus. Olha só! Sim, e aí quem quisesse dar uma volta de ônibus para evangelizar, vamos lá no ônibus. E lá era pregado, porque daí não tem como, é ônibus, não é uma igreja, não é nada, entendeu? Tá andando de ônibus. Claro. Incrível. Gente, essa com certeza é uma das entrevistas que eu quero que tenha parte 2 e 3, porque se hoje a gente já tem tantas histórias, imagine daqui a um tempo muito mais histórias para o pastor Davi compartilhar com a gente. Então, pastor, eu quero te agradecer e quero que antes do encerramento tu deixes uma mensagem para quem está nos acompanhando. Aproveita para divulgar ali o Insta da missão e também, né, as pessoas que sentiram vontade de alguma forma auxiliar, como que elas podem entrar em contato com vocês. Eu quero convidar você, se você puder divulgar, mesmo para quem não é cristão, mas se você crê que o mundo pode se tornar um lugar melhor, libertando crianças da escravidão, levando água para o sedento, pregando o amor, eu queria convidar você a nos seguir lá no Instagram, One Passion Mission. Depois você coloca lá, né, One Passion Mission no Instagram, vai nos ajudar. Para você que já conhece um pouco a fé, a palavra, siga, orem por nós, divulguem nas igrejas também. Para nós é muito importante ter esse apoio da igreja, principalmente em termos de oração. A região que nós trabalhamos é uma região muito perigosa, onde a maioria não está indo e nós precisamos de muito respaldo de oração. E a palavra que eu vou deixar é um versículo muito conhecido, que é João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro, todas as pessoas da terra, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem que eu digo para você, se você quer ter a vida eterna, porque a nossa vida, creia, é só uma passagem. Daqui a pouco todo mundo que está assistindo, todos nós que estamos aqui, vamos partir. Agora, a morte não é o fim. A Bíblia diz que se você crê em Jesus, seguir Jesus, Ele vai te dar a vida eterna. E essa é a palavra que eu deixo para você. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite, Bel. Obrigada, pastor. Te espero para as próximas entrevistas, porque teremos muitas. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Um super beijo e até o próximo Estúdio 1. Tchau, tchau.